Olá, boa noite. Angola, boa noite. As notícias hoje começam com um retrato de uma via do interior do distrito urbano do Nova Vida, que é motivo de preocupação para os automobilistas e moradores em geral. A via está localizada no bairro Mufulama e é determinante para a facilitação do trânsito na via expresso e também na conhecida estrada do Golfo 2. Os moradores, taxistas e mototaxistas afirmam que a falta de esgotos na via de acesso do bairro Mufulama, que liga a estrada nova da urbanização Nova Vida ao bairro Iraque e o Hospital Materno-Infantil Azancode de Menezes, é que está a provocar buracos e acumulação de areia. Eles dizem que a situação é preocupante porque a estrada foi aberta em menos de um ano naquela zona do distrito urbano da Camama, município de Talatona. O que mais nos preocupa aqui na estrada na rua do Mufulama é que quando foi feita a estrada, não se foi feita valas. Por isso é que os senhores vejam que temos muitas águas paradas aqui na estrada e são águas que saem dos quintais. Porque para além da estrada tem um bairro aqui, então a água toda que vem do bairro vem para aqui para a estrada, como não tem vala, então por isso é que ela fica assim toda lá acumulada. Tá vendo? Como os senhores vejam, tem muito lixo, esse lixo vem de lá, acumula aqui porque não tem como ele ir para frente. Olha, por acaso nunca se fez manutenção, porque ela realmente é nova, ela não está ainda há um ano. Ela foi feita no princípio deste ano, se eu não estou em erro, mas já está assim, já está a ficar danificada, realmente. Eu gostaria muito que eles arranjassem maneira de como fazer valas, que é para a água que vem dos quintais ou do bairro, não vem para a estrada. A via quando chove está mesmo mal, principalmente aqui no prédio amarelo, da forma que estão a ver, provoca muito engarrafamento. É para a marca de terminais, os amortecedores está mesmo mal. Isso é que custa saber nós todos, como que a estrada é nova, vai começar já a criar esses danos. Esse já facilita o engarrafamento, mas no momento agora está a criar mais engarrafamento porque a via está mesmo mal. Estão a causar acidente mesmo, motoqueiros, muitos acidentes. A estrada é nova, mas já está até esses buracos. Não sei como é que está acontecendo essas coisas. A estrada é nova, mas já está assim, cheio de buracos, água de esgoto parado na estrada, bidões, muitos acidentes mesmo, quer dizer, é uma rua mais agitada. Por causa do estado atual deste troço, alguns cidadãos são obrigados a realizar este tipo de serviço, que é então a remoção da areia para que a água não invada as residências e também os espaços comerciais. Por isso mesmo, eles pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema. Conforme você está vendo aqui, tem muita areia quando chove, sempre aqui fica cheio d'água, fica muita areia. Aqui no quintal você não consegue nada de viver condições. Por isso, aqui, nós não vivemos aqui. Vive aqui em cima, mas como trabalho aqui, tem direito de endireitar que está mal. Por isso, todos os dias estamos aqui com a pá. Porque a água entra no quintal, não tem como. Do cansado, ali, essa água vai passar aqui, vai tirar essa e tua areia, água. Contactada, a administração do distrito urbano da Camama prometeu que vai se pronunciar nos próximos dias sobre o estado atual da via de acesso do bairro Mufulama, que dá acesso à urbanização Nova Vida. E temos outros assuntos na edição de quarta-feira. Estrada de mau estado, com mau estado na ligação entre Dira e outras zonas do Zango B3. Veja também o Hospital Américo Boa Vida entra em obras de requalificação no próximo ano. A empreitada tem início previsto para abril. Nota dos munícipes sobre 2023, população aplaude conquistas, apesar das dificuldades. Esperança na cesta básica acessível e mais poder de compra em 2024, o ano do IVA reduzido para produtos de amplo consumo. Garantia da autossuficiência alimentar, metas e desafios a nível do Ministério da Agricultura. Construção de pontes na Estrada Nacional 240, chefe de Estado. Autoriza despesa avaliada em 58 milhões de euros. Angola e Nigéria, ligação aérea, TAG reforça voos diários a partir de janeiro. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024,
você é mais exigente? Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Realmente, Girassol Jornal é único. Outra vez, boa noite, Angola. Continuamos a olhar para o estado de algumas vias de acesso no interior de Luanda. A nossa equipa passou também hoje pelo Zango 3. Concretamente, na zona B, constatamos que também não é dos melhores o estado da via em que se encontra, no estado em que se encontra a via que liga a Dira, a Escola da Polícia. Os automobilistas, mototaxistas e passageiros afirmam que a degradação da estrada que dá acesso à Escola de Formação da Polícia Nacional, a Dira, no Zango 3A e ao Kikuchu, é antiga e que a tendência é piorar na época chuvosa. Eles pedem a intervenção urgente das autoridades para não cortar a circulação naquela zona do município de Viana. É um troço que também a partir dos nossos carros. Aqui até parece que não tem administrador. Isso não é de hoje, não é de ontem. Todos os anos o buraco só aumenta, nunca se repara nada. Aqui parte mola, triângulo, é mesmo muito sofrimento, é complicado. Essa via sai da estrada principal do triângulo do Zango 3 até o Kikuchu, ali na escola da polícia. Já tentamos aqui meter brita com cimento, sempre, as coisas estão complicadas, estão sempre estragando, avariando, como o senhor está vendo aí o carro de tantas galinhas aí, é complicado. Muito medo mesmo, conforme está. Eu tive que levantar até um bocadinho aqui a calça para não molhar através do medo. A administração de Viana tem que ver essa situação, porque não está mesmo em condições. Muito mal, não tem como. De noite até prefiro não passar por aqui. Tenho que descer na antena e vir pela antena. E a administração do Distrito Urbano do Zango garante que as condições estão criadas para a resolução do problema em janeiro do próximo ano. A rua que dá acesso à Dira e à Escola da Polícia é um dos pontos críticos que nós temos, que faz parte do pacote de zonas a intervir com prioridade. Então nós já fizemos o levantamento de todas essas zonas que vão ser intervencionadas. Dentre eles, aquela estrada que dá acesso à Escola da Polícia e à Rua da Dira. Nós vamos começar, já reunimos os meios, vamos começar aqui na Rua da Administração, na Vida Pacífica, que é uma rua também que está mal, que junto à paragem, junto ao terminal de transportes coletivos da Rosalina Express, em frente da administração, vamos começar por intervir nesta rua. Após terminamos aqui, vamos lá para aquele ponto. Depois vamos nos outros pontos. Começamos esta semana, aqui nesta rua, nesta via da administração. Assim que terminamos aqui, tão logo terminamos aqui, passamos para lá. Segundo a administração, além da via de acesso da Dira e a Escola de Formação da Polícia Nacional no Zango 3A, outras vias secundárias e terciárias vão ser intervencionadas e a Rede Girassol promete acompanhar ao detalhe a resolução desse problema. Olhamos agora para a jornada de campo realizada pela Ministra da Saúde. Hoje, ela visitou o Hospital de Cacoaco, localizado na centralidade do Sequel. Silvia Lutucuta também avaliou o andamento das obras do futuro Hospital Geral de Viana e anunciou que o Hospital Américo Boa Vida entra em obras de requalificação a partir do mês de abril do próximo ano. A previsão é inaugurar as duas infraestruturas em abril de 2024 e garantir maior assistência médica nos municípios alocados. Os hospitais erguidos terão a capacidade para 300 camas, sendo metade pediátricas, de formas a responder à assistência de média e de alta complexidade na província de Luanda. Nas obras do futuro Hospital Geral de Cacoaco, localizado na centralidade do Sequel, o ritmo é lento. As obras apresentam uma execução física perto de 80% e não agradou a titular da pasta da saúde. É preciso imprimir uma dinâmica mais forte para conseguirmos concluir no período estabelecido, fazer uma monitorização mais apertada
nem que isto signifique que de vez em quando os nossos gabinetes tenham que funcionar a partir das obras. A infraestrutura de 2 andares comporta 5 blocos e 7 naves e vai prestar, entre outros serviços, o de oncologia, com químio e radioterapia. Teremos serviço de oncologia em Cacoaco, teremos também um hospital oncológico até o final de 2025, se tudo correr bem, e também teremos algumas valências de oncologia no Hospital Pedalé, e estamos no processo de centralização dos serviços, mas queremos regionalizar os centros de atendimento oncológico para evitar viagens de grandes distâncias, as pessoas estarem desinistradas das famílias. Em ritmo acelerado está o futuro Hospital Geral de Viana, que apresenta uma execução física de 90% e em fase de acabamento. Portanto, houve uma evolução significativa. Estão na fase de acabamentos no que toca à infraestrutura. Portanto, vão agora completar os arranjos exteriores, há algumas calhas técnicas para colocar, algumas paredes para serem revestidas. Silvia Lutucuta fez saber que com a inauguração do Hospital Geral de Viana, o Hospital Américo Boa Vida vai ser encerrado em definitivo. Já está desativada e, portanto, toda a equipa do Hospital Américo Boa Vida e os doentes que lá estiverem até o dia da inauguração vão ser transferidos para aqui e nós vamos encerrar na totalidade o Hospital Américo Boa Vida para prosseguir com a sua reabilitação e ampliação. O futuro Hospital Geral de Viana vai contar também com 5 salas de operação, centro de diagnóstico centralizado, entre outras valências. Em Viana, a população fala de 2023 como um ano que, apesar das dificuldades, permitiu algumas conquistas. E pedem que no próximo ano a administração inclua na lista de prioridades a melhoria das vias secundárias e terciárias do município. Há pouco menos de 2 dias para o fim do ano, os munícipes de Viana destacam as questões das vias de acesso e a redução do número de escolas como as grandes dificuldades enfrentadas ao longo de 2023. Para os moradores, em 2024, a administração municipal de Viana deve ter nas suas linhas de prioridades essas e outras questões. Vê-se que na época chuvosa há muita dificuldade em locomoção, sobretudo nos nossos bairros periféricos, que é aos arredores daqui de Viana, Caope, Capalanca, entre outros estalagens. Há muita dificuldade de locomoção. Quando chove, os funcionários, ou seja, as pessoas têm a tendência de ter muita dificuldade na locomoção em função da chuva. Então, gostaria de pedir para o próximo ano e priorizassem primeiramente as estradas. A escola pública também estamos sem ela. E eu acho que o Distrito Urbano da Baia só tem 4 escolas, mas só do ensino primário. E ficamos muito tristes. Um bairro daquele, tão vasto, com 16 bairros. E quase todo o bairro da Baia está com o mesmo problema de energia, índice de criminalidade. E as vias públicas e as ravinas também é um maior problema também dentro do nosso distrito. A estrada não facilita. Quando cai chuva, nós temos que sair daqui até, suponhamos daqui até a Ponte Amarela para apanhar táxi, ou é muito distante mesmo. E além disso, lodo, tem vários lodos. Quando cai chuva, a estrada abre, o lodo abre-se por si, e ali, nós não podemos vir com o calçado, tem que vir descalço, e não passa nenhum carro. Se passar carro, o carro cola. O município de Viana não ficou só marcado por dificuldades. Houve também ganhos que melhoraram a vida dos munícipes. O aeroporto internacional, Dr. Antônio Augusto Neto, ganhamos uma coisa. No nosso município, nós tivemos efeito. A Deolinda Rodrigues, hoje você passa na normalidade. É uma avenida, a famosa estrada de Catete, a número 230. Sim, senhor. Hoje já não há assim tanto engarrafamento, que estressava muita gente. O município hoje tem mesmo efeito. E o administrador municipal de Viana destacou algumas melhorias verificadas no setor da saúde. Nós tivemos uma saúde mais próxima da comunidade. Tivemos uma saúde que permitiu diminuir o número de mortes em relação ao mesmo período do ano anterior. Tivemos uma saúde que permitiu que se melhorasse o atendimento
aos utentes. Tivemos uma saúde que apresentou um projeto que hoje traz resultados, que é a ambulância comunitária. Tivemos também uma saúde que nos permitiu diminuir os casos de paludismo. Demétrio Sepúlveda, que falava na cerimónia de cumprimentos de final de ano, garantiu mais trabalho para dar resposta às dificuldades dos munícipes, tendo ainda destacado para 2024 o realojamento das famílias que vivem em zona de risco. Tivemos também resultados na área social, com realojamento de algumas famílias. Temos ainda cerca de 2.000 famílias que vivem em zonas de risco, que são o foco do nosso desafio para o ano 2024. Nós contamos com muitos parceiros que foi possível fazer a atenção às crianças desfavorecidas, atenção aos nossos centros de acolhimento. Todas estas questões, acreditem, caros presentes, que só com muito trabalho, dedicação e amor ao que fazemos e a quem e para quem fazemos. Com um total de 6 distritos urbanos e uma comuna, o município de Viana conta atualmente com mais de 3 milhões de habitantes e é também considerado como um dos mais populosos de Luanda. No distrito urbano da Samba, localizado em zona privilegiada da cidade de Luanda, uma das preocupações mais apontadas pela população está relacionada ao saneamento básico. Realidade que quer-se ver melhorada no próximo ano, que está prestes a começar. Nesta zona da cidade capital, os moradores querem também ver facilitado o acesso à água potável. A Samba é um distrito do município de Luanda e tem cerca de 345,3 km² e cerca de 54 mil habitantes. Moradores do distrito urbano da Samba clamam por socorro. Constância Joaquim é moradora do distrito há mais de 40 anos e diz que a situação está cada vez mais difícil. A água potável, uma vez ou outra. Às vezes ficamos uma semana sem água potável. O saneamento básico não está nada bem. Não está nada bem por quê? Porque a única coisa que nós temos que, eu digo graças a Deus, é aqui na rua Heróis do Mar, aqui à frente, onde houve uns trabalhozinhos com chinês, e fizeram, já não senta água numa escola partida. O ano que entra, o ano que sai, o ano que entra, o ano que sai. E sempre as coisas não mudam. As coisas têm que mudar. Só mudar sempre. As pessoas que ficam nesses lugares não mudam. Eu não sei se o administrador, se vivesse aqui, próximo dessa lixeira, isso havia de continuar assim. Mimi e Joana Mukumo dizem que não houve ganhos no ano de 2023 no referido distrito e apelam à administração mais trabalho em 2024. Este ano de 2023 a Samba não teve nenhum ganhos. A Samba teve muitos prejuízos. Começando com as valas de drenagem, muito lixo. E também com esta água parada que nós estamos a ver aqui. A administração não faz nada pelo bairro, não faz nada por esta água. Nós não conhecemos a administradora não faz um trabalho de campo para ver como é que o bairro está depois da chuva. Eu queria uma Samba melhor, uma Samba mais bonita, limpa, sem águas paradas, sem delinquência, sem lixo nos bairros, que todas as casas voltem a jorrar água como jorrava no tempo colonial, há 40 anos atrás. Eu quero uma Samba bonita, saudável, com que as pessoas cheguem aqui na Samba, uau, é a Samba. Assim como os vários distritos a nível de Luanda, a Samba não é diferente, com problemas de vária ordem, como o saneamento básico, a água potável e os acessos são dos mais solicitados entre a população. O distrito da Samba, infelizmente, não estamos a ver nenhum ganho. Não vamos aqui mentir que verdadeiramente o nosso distrito tem uma situação precária concernente ao nosso saneamento básico, como vem atrás de mim. A situação é mesmo muito precária, não temos água em condições que é potável e o lixo é esta realidade. Precisamos mesmo, sinceramente, de um trabalho forçado aqui no distrito da Samba
para que o próximo ano, então, venhamos a ter mais saúde, porque as nossas crianças merecem. Não só as crianças também, como nós todos os munícipes do Distrito da Samba, precisamos de saúde e pedimos primeiramente ao governo de Luanda que venha cá ver esta situação e fazer uma limpeza geral. Segundo os munícipes, o problema da água e saneamento básico do Distrito Urbano da Samba é antigo. 2023, por acaso, ainda não vi nenhum ganho, mas estamos a ver a construção da via secundária, né? Que já vai há um tempo sem ter terminado, a caminho de 6 ou 7 meses que estamos aqui, né, a esperar da melhoria desta via. Para o ano de 2024, os moradores almejam um distrito mais bonito, aconchegante e com vias de acesso melhoradas e muito mais. E de forma geral, uma das boas notícias sobre 2024 tem a ver com o IVA, imposto sobre o valor acrescentado, que será cobrado em taxa reduzida para produtos de consumo amplo. A maioria das famílias espera que o ano arranque com preços mais acessíveis em relação à cesta básica e que a moeda nacional recupere o poder de compra. O governo angolano tem vindo a adotar uma série de medidas para aliviar o sufoco econômico e social que a maioria da população atravessa. Nas lojas e mercados de Luanda, os preços dos principais produtos da cesta básica sobem dia após dia, para o desespero das donas de casa, que por vezes se deparam com preços adulterados. As coisas estão muito caras e não temos como fazer, porque as coisas só com 50 mil quase aqui. Às vezes me dão para casa fazer uma compra para casa, não tem, porque o saco de arroz está 20.500 kwanzas, 20.500. Com 50 mil, o que é que vai se comprar? Só são duas coisas. Se verem aqui da forma que estamos a loja, se vierem pelo expressão, é complicado. Até há lojas que quando sabem que vai vir pelo menos a fiscalização, então eles trocam no expressário. Põem um pressário baixo para saber não que a fiscalização veio fiscalizar a loja e o preço está baixo. Eles trocam de pressário, metem-nos a 7.500 saco de arroz. Quando dão as costas, ela vai 20.500 kwanza. Um saco de arroz estão vendendo 18.500, 19. Chega na loja, compra um saco de arroz, dinheiro está quase a acabar. A massa, mesma coisa, não vai conseguir. Então, nós também temos uma dificuldade de vender nos clientes. Os comerciantes dizem estar de mãos atadas e afirmam também terem perdido o controle dos preços dos principais produtos da cesta básica. Os clientes estão a reclamar muito, não estamos conseguindo vender como antes. As coisas estão a subir muito. Tu vais comprar um produto a grosso, vai revender o produto. Quando acaba de revender o produto, vai encontrar subiu mais. E o dinheiro que você comprou, quando não consegue mais comprar o produto, então tens que aumentar mais. Então, você aumenta mais o produto, também os preços vão subindo. E os clientes não têm aquela capacidade de comprar mais o produto. Então, uma das maiores dificuldades é que o Estado tem que tirar mesmo o IVA. Tem que acabar com o IVA para ver se as coisas melhoram um pouco também. O certo é que o Estado não retirou, mas reduziu o IVA para 5% para produtos de amplo consumo, como forma de devolver o poder de compra às famílias angolanas. Sabemos que o IVA vai passar até 5%, é uma boa coisa para nós, porque se o IVA baixar, achamos que o preço também vai baixando. Se não, assim, até a venda mesmo reduziu muito mesmo. O reduzir do IVA vai de que maneira ajudar o nível de vida das famílias? Me refiro ao nível de vida naquilo que vai ser o poder de compra, nas aquisições dos bens de primeira necessidade, porque quando o IVA baixa, também baixa as necessidades do mercado das famílias. Esta medida entra em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2024, depois de ter sido discutido e aprovado pela Assembleia Nacional. É daqui a pouco. Agora, os desafios para 2024, a nível do Ministério da Agricultura, passam por reforçar as ações que visam dinamizar a produção em grande escala de bens alimentares. Isto em conformidade com os objetivos de garantir a autossuficiência alimentar para as famílias angolanas.
A nível do Ministério, o dia hoje foi de cumprimentos de fim de ano. O ano agrícola 2022-2023 foi caracterizado com níveis de produção satisfatórios e com um crescimento global de 6,6%. Na cultura do arroz, houve um aumento de 158% e na produção de trigo, o acréscimo foi de 241%. Números que, de certo, animaram o Ministério da Agricultura e Florestas, segundo o ministro Francisco de Assis. A produção de cereais foi de 3,3 milhões de toneladas, o que representou um crescimento de 5,3% em relação ao ano agrícola anterior. Na campanha agrícola passada, tivemos um aumento significativo na produção do trigo e na cultura do arroz, tarefa que vai continuar para o próximo ano de 2024. No domínio do café, a produção foi de 6.229 toneladas, uma variação de 19,7% em relação ao ano passado, das quais 655 toneladas provêm da contribuição do setor empresarial. Foram emitidas licenças para exportação de 1.427 toneladas de café comercial, nomeadamente o café robusta Ambris e Ambuim, o que representa um aumento de 37%. Os principais destinos da exportação de café foram Portugal, Marrocos, Espanha e Alemanha, com valores superiores a 3,5 milhões de dólares. A investigação científica foi também aqui destacada pelo ministro da Agricultura. No âmbito da investigação agronômica, decorre a construção do Centro Regional de Liderança da Mandioca em Malange, para apoio à investigação não só da Angola, mas também como dos países da região, o melhoramento de variedade de milho tolerantes à acidez do solo, para atender os agricultores da região planáltica do país. Francisco de Assis falou também dos desafios para o ano de 2024. Garantir o aumento da assistência técnica às explorações agrícolas familiares, a disponibilidade de fatores de produção, apoiar e facilitar o acesso à mecanização agrícola, a criação de condições para a construção e reabilitação de infraestruturas de apoio à produção pecuária, reforçar a nossa capacidade de investigação agronômica e veterinária e apoiar a produção nacional de sementes certificadas. Implementar o plano de fomento da produção de arroz, o plano de repovoamento animal, o enquadramento de novos quadros, bem como a formação contínua e a criação de incentivos, constitui também uma das prioridades do nosso setor. Estes foram alguns dos dados apresentados durante os cumprimentos de fim de ano. A meta de transformar Angola num destino de referência para o turismo em África e no mundo é também um dos destaques na agenda do Executivo para 2024. E com a recente aprovação em Conselho de Ministros do Plano Nacional de Fomento ao Turismo, espera-se um setor mais rentável em termos de receitas. Para o Ministro da Cultura e Turismo, o ano de 2023 foi positivo. Vários projetos foram realizados a nível nacional. O titular da pasta da Cultura e Turismo falou das expectativas e da responsabilidade de cada departamento ministerial, atendendo o acréscimo de 118% do valor do Orçamento Geral do Estado para 2024 voltado ao setor. No que respeita ao turismo, saímos de 2003 também com um saldo significativo de atividades estruturantes e destaco, entre outras, a abertura dos vistos de turismo para mais de 80 países, a construção do zipline para o Mirador da Lua, orçado em 1,5 milhões de dólares, uma comissão multissetorial para trabalhar no polo de Cabo Ledo. Lançámos o primeiro fórum de investidores para a região do Okavango, um plano nacional de fomento do turismo, Planatur, para facilitar o acesso e a mobilidade interna de turistas, orçado em 276 mil milhões de kwanzas.
Na ocasião, o ministro da Cultura e Turismo, Filipe Zau, disse que irá ser inaugurado dentro de alguns dias um centro cultural de excelência na cidade do Huambo e está em curso a criação de uma segunda estrutura semelhante em Luanda. Nós estamos a continuar a trabalhar no sentido do investimento. O turismo é, sobretudo, uma questão de investimento estrangeiro e de investimento nacional também. De maneira que o investimento a ser feito e as condições do ambiente de negócios a estarem a ser melhorados, como nós estamos à procura de fazer, é que vai levar que realmente haja mais hotéis, haja mais turistas. De todas as maneiras, estou satisfeito já sabendo em que, por exemplo, a Willa, 75% da ocupação hoteleira está preenchida, 70% no BIE. Estes são os dados que eu tenho, preciso de mais dados necessariamente, mas sobretudo nós temos que pensar que todos juntos é que vamos fazer o turismo. O ministro, que falava durante a cerimónia de cumprimento de fim de ano, realizada nesta quarta-feira, relembrou a sua equipa, comprometimento e responsabilidade. Mais uma vez, boa noite, Angola. O Presidente da República autorizou uma nova despesa. Trata-se da verba dedicada à construção de pontes na Estrada Nacional 240. Estamos a falar em 58 milhões de euros autorizados pelo chefe de Estado. As pontes serão edificadas no troço Kibala-Gabela, na província de Kwanza Sul. A autorização do Presidente da República visa a concepção e construção de 14 pontes, localizadas na Estrada Nacional 240, no troço rodoviário Kibala-Gabela, na província do Kwanza Sul. O ajuste direto justifica-se com o facto de o troço de 75 km de extensão ser atravessado por 14 rios e a largura das pontes existentes não ser compatível com as dimensões da estrada. De acordo com o despacho, o troço Kibala-Gabela é um eixo rodoviário de extrema importância, por se tratar de uma estrada nacional que liga municípios com grandes potencialidades agrícolas, garantindo o escoamento dos produtos para os principais centros populacionais do país. Para a execução e fiscalização das obras, o valor disponível é de 58 milhões de euros, sendo 1,2 mil milhões de kwanzas para a fiscalização. De acordo com o despacho, caberá ao Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação a faculdade de subdelegar para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os atos praticados no âmbito do procedimento, incluindo a celebração e a assinatura dos correspondentes contratos. O Ministério das Finanças é autorizado a inscrever os projetos no Programa de Investimento Público e a assegurar a disponibilização dos recursos financeiros necessários à execução dos contratos. Israel reafirmou o interesse em ajudar o nosso país a desenvolver a agricultura. O embaixador israelita falou em exclusivo ao Girassol Jornal. E garantiu que a aposta do seu país em Angola passa essencialmente pela atração de tecnologia moderna para Angola. O embaixador de Israel em Angola disse esta quarta-feira no Lubango que o seu país pretende apoiar o setor da agricultura da Willa. Shimon Solomon, que falava a saída de um encontro com a vice-governadora Maria João Chipalavela, considera que a província possui um grande potencial neste setor. Angola is blessed by God. Angola é abençoada por Deus pelos recursos naturais. Em contrapartida, Israel não tem absolutamente nada. Nós não temos nem água suficiente, não temos ouro, não temos diamante. A única coisa que temos é o Espírito de Deus em nós. Nós não temos quase nada, mas pelas bênçãos de Deus nós criamos tudo. Nós nos consideramos um país de iniciativa, aquele país que chamamos de startup, que começa as coisas de pequeno e cria coisas grandes. O diplomata israelita diz que são boas as relações entre os dois países. The relationship between Angola and Israel does not start. A relação entre Israel e Angola não é algo novo, começou muito antes da independência de Angola. Dizemos que as relações entre Israel e Angola são relações muito importantes. Só para ver a importância das relações, é que Israel só tem 12 embaixadas em África, de mais de 50 países em África, só existem 12 embaixadas. Então, Angola é um desses 12 países onde temos uma embaixada israelita.
E neste momento o senhor embaixador para além está localizado cá em Angola, mas também responde por o Congo Democrático, Moçambique e os outros países que estão ao redor. E existe muita similaridade entre o povo israelita e o povo angolano. Os países são novos. Angola é independente desde 75 e Israel desde 48. Falamos agora da ligação aérea entre Angola e a Nigéria. A TAG promete reforçar o número de voos no próximo ano. E é já a partir do dia 8 de janeiro. A companhia realiza anualmente, neste caso, frequências semanais, pretende, com a medida, garantir mais opções de mobilidade aos clientes. Atualmente, a rota Luanda-Lagos é operada 5 vezes por semana por uma aeronave Boeing 737-700 com capacidade para 120 passageiros, com 102 lugares em classe econômica e 12 em classe executiva. Esta expansão da frequência de voos visa não apenas atender à demanda crescente, mas também fortalecer as relações comerciais entre Angola e a Nigéria. A Nigéria, como uma das maiores economias africanas, é um mercado estratégico. A cidade de Lagos, em particular, demonstra indicadores consistentes de crescimento, impactando positivamente as trocas comerciais entre os dois países. Essa expansão não é isolada, pois a TAG tem demonstrado um compromisso contínuo com o aprimoramento da conectividade regional. Segundo a nota, recentemente, a companhia aumentou as frequências de voos para destinos como São Tomé, Vinduque, Ponta Negra e Maputo. Passamos agora para uma breve conversa aqui no estúdio. Olhamos para o ano que está prestes a terminar e os passos importantes e desafios vencidos, apesar das dificuldades. E também a projeção do ano que vem, 2024, repleto de desafios. Então recebemos nos estúdios o economista Pedro Coassa, que já é aqui da casa e habitual. Boa noite, Pedro, bem-vindo. Boa noite, Kina. Boa noite. Pedro, vamos olhar para 2023 primeiro, um ano com bastantes programas de assistência social, com inclusive prestações monetárias, mas ainda assim um ano de dificuldade para os angolanos. A mesa ficou mais vazia. Bem, isto faz parte do processo econômico, não é? Lembrando que a economia atua de forma cíclica. Há momentos em que o crescimento da economia é favorável e há momentos em que o crescimento da economia é desfavorável, atendendo a um conjunto de variáveis, tanto de âmbito nacional quanto de âmbito internacional. No caso particular de Angola, a recuperação econômica foi relativamente fraca, mas destaca-se também, por outro lado, algumas medidas, não é, de ajuste fiscal que foram adotadas pelo governo, como, por exemplo, o reforço e a ampliação de alguns programas de transferências de renda, como é o caso do Coenda, e, sobretudo, a questão associada à redução da alíquota, não é, do IVA, que incide sobre os produtos da cesta de consumo, que vai passar de 14% para 5%. Trata-se de uma medida que, até certo ponto, visa fundamentalmente controlar o nível de preços, especificamente o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, a partir da qual o país mede a inflação oficial. Esta medida, em particular, deveu-se fundamentalmente pela inação do Banco Central no controle da taxa de inflação. Mas aqui é preciso fazer um reparo. A inação do Banco Central não se deve, no que toca neste aspecto, não se deve especificamente à falta de uma ação ativa, mas sim pelo fato de que a economia angolana, por uma questão de características tanto conjunturais quanto estruturais, tem uma dificuldade em controlar a taxa de câmbio a partir da política monetária, pelo fato de que, estando o país a registrar um crescimento econômico relativamente fraco, significa dizer que o hiato do produto agregado, ou seja, a diferença entre o crescimento econômico experimentado efetivamente pelo país e o crescimento econômico potencial do país é negativo. Isto implica dizer que o crescimento potencial da economia também está abaixo, portanto, daquilo que o país poderia crescer do ponto de vista potencial. Quando isso acontece, portanto, a política fiscal tem pouca margem de manobra para poder controlar a taxa de inflação, e daí que o banco, ou melhor, o Ministério das Finanças, especificamente,
sendo a entidade vocacionada à condução da política fiscal, precisou agir para poder compensar isso. Em miúdos, por que é que este ano foi mais fácil sentir o aperto no bolso em relação aos anos anteriores? Isto tem muito a ver com a questão dos preços. E a questão dos preços, no caso angolano, tem muito a ver com a arrecadação do governo no que toca, portanto, à exportação de petróleo. Lembrando que Angola tem registrado nos últimos anos um decréscimo no que toca ao seu volume de produção. E sendo a cesta de consumo do país fundamentalmente formada por produtos importados, portanto, a inflação angolana tem esta forte componente de importar, portanto, a inflação de fora. Daí que a taxa de câmbio pesou fundamentalmente neste processo. O que é que devemos fazer diferente em 2024 para que a população, ou seja, o consumidor final, não sinta imediatamente este aperto no bolso novamente? Bem, em certa medida, penso que algumas ações já começaram a ser tomadas. Quando o governo, por exemplo, anuncia a saída da OPEP, isto, em certa medida, visa também controlar a inflação, porque quando a OPEP determina um corte na produção dos países membros, países como Angola, que estão a passar por um déficit fiscal e que estão a passar por uma inflação alta decorrente, não é, da volatilidade excessiva da taxa de câmbio, acabam por sofrer. Portanto, Angola, não integrando este cartel, poderá, até certo ponto, não é, determinar por si mesmo qual é o volume de sua produção e, consequentemente, buscar aumentar a produção para poder arrecadar mais, para não só financiar o déficit fiscal, mas também poder arrecadar mais reservas internacionais para poder dar mais poder ao Banco Central de intervenção no mercado cambial e, consequentemente, controlar o nível de preços no país. Como é que os gestores económicos devem agir para que, de forma imediata, as questões financeiras e económicas não nos atrapalhem em 2024? Bem, eu penso que é necessário continuar, digamos assim, a criar mecanismos no sentido de, junto das entidades competentes, não é? Criar mecanismos que facilitem fundamentalmente o crédito. Lembrando que a economia capitalista não funciona adequadamente sem que haja disponibilidade de crédito. Este é um dos problemas que o país enfrenta e acredito que as classes empresariais, nos mais diferentes setores da economia, poderão, até certo ponto, dialogar com o governo e outras organizações, portanto, vocacionadas para este fim, no sentido de se criar mecanismos que possam facilitar o crédito e também não só os juros também um pouco mais baixos, que é fundamental para poder retomar o crescimento. Vamos olhar para a hiperdependência das importações. Bem, a hiperdependência das importações é um processo que precisa de ser contido. É claro que não se trata de um processo que se pode reverter no curto nem no médio prazo. Trata-se de um processo de longo prazo, na medida em que é necessário que, de alguma forma, o país crie mecanismos de poder promover um processo de mudança estrutural, isto é, realocar alguns fatores de produção dos setores de baixa intensidade tecnológica e, portanto, de baixa produtividade, sobretudo associada ao trabalho, para setores de maior intensidade em termos de tecnologia. E aí estamos a falar do processo de industrialização do país. Quando a gente olha para este processo, no que toca fundamentalmente aos países em desenvolvimento, nós vemos que, apesar de o investimento doméstico ser fundamental, é necessário a atração do investimento direto estrangeiro, sobretudo aquele investimento que vai em busca tanto de mercado quanto o investimento, sobretudo, em busca de uma plataforma de exportação, porque é isto que também vai poder, portanto, diversificar a estrutura comercial do país e, consequentemente, tornar o país relativamente mais resiliente tanto a choques internacionais quanto a choques domésticos. Este ano falamos bastante do feito em Angola, da necessidade de Angola produzir muito mais, mas na prática, como é que nós agimos? Bem, trata-se de uma questão muito complexa, não é? Trata-se de uma questão muito complexa. É necessário também, por um lado, olharmos para aquilo que são as variáveis de longo prazo. Os países africanos, sobretudo, registram um baixo crescimento econômico por um conjunto de fatores. Por um lado, tem a ver com a qualidade institucional. Por outro lado, tem a ver com a qualidade da infraestrutura. E, por outro lado, tem também a ver com a qualificação da mão de obra. E neste aspecto em particular é muito importante porque sem uma mão de obra qualificada é muito difícil o país poder crescer, no sentido de que, mesmo que o país consiga atrair
o investimento estrangeiro, é pouco provável que o país consiga, até certo ponto, portanto, absorver a tecnologia incorporada no investimento produtivo transnacional. Mas, em certa medida, vemos um conjunto de ações por parte do Executivo, não é? No sentido de poder reverter a longo prazo essas medidas, tanto no campo da política industrial, política comercial e também da política fiscal. Eu penso que é um processo e acredito que estamos no caminho certo para isso. Obrigada, Pedro, por estes esclarecimentos e esta análise em relação ao desempenho económico do país em 2023 e, claro, perspectivas para 2024. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social reúne amanhã com as centrais sindicais, segundo o comunicado a que tivemos acesso. A reunião tem como objetivo analisar questões relacionadas ao caderno reivindicativo, apresentado em setembro deste ano. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social reúne nesta quinta-feira com as centrais sindicais com o objetivo de analisar questões relacionadas ao caderno reivindicativo apresentado a 5 de setembro deste ano. As reivindicações constadas no caderno reivindicativo integram um conjunto de ações e estratégias, tais como a revogação da nova Lei Geral do Trabalho, a atualização de carreiras e a implementação da Lei de Bases na Função Pública. As centrais sindicais são compostas pela União Nacional dos Trabalhadores de Angola, UNTA, Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGSILA, e a Força Sindical Angolana Central Sindical, FSA-CS. Ainda lá em fronteiras, as notícias passam também pela Austrália, com os estragos causados pelo mau tempo na região. A tempestade que assolou o leste do país no dia de Natal resultou em inundações e várias mortes, segundo o balanço das autoridades locais. As 10 mortes constam das chuvas que caíram no leste da Austrália, de acordo com as autoridades. A vítima mais jovem é uma menina de 9 anos, que foi encontrada depois de ter sido arrastada pelas águas da chuva. O balanço desta quarta-feira indica que a tempestade deixou mais de 90 mil propriedades sem energia, arrancou árvores e danificou edifícios. O mau tempo afetou os estados de Vitória, Nova Gales do Sul e Queensland nos dias 25 e 26 de dezembro, trazendo grandes pedras de granizo e chuvas torrenciais, além de ventos fortes que derrubaram telhados e árvores em algumas das áreas mais afetadas. O Departamento de Meteorologia da Austrália alertou para uma tempestade severa que passou sobre Sydney na noite de quarta-feira, mas previu que as fortes chuvas diminuam na quinta-feira. Os danos do ciclone Jasper, que atingiu o estado no início do mês, e as últimas tempestades podem estar avaliados em 1.000 milhões. Esta é a última quarta-feira de 2023, por isso trazemos para o quadro Dúvidas e Certezas uma das reflexões que marcou o Girassol Jornal neste ano que está prestes a terminar. Reflexão centrada na visão adequada de gestão do novo Aeroporto Internacional de Luanda. Estamos exatamente na entrada do novo Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto. Com a entrada em funcionamento desta infraestrutura, a linha de bandeiras de Angola, TAG, tem novos desafios. Um deles passa por melhorar o seu serviço, oferecer melhores serviços aos seus clientes. Recomendações dadas pelo Presidente da República nesta semana ao novo Secretário de Estado para a Aviação Civil, Marítima e Portuária. Falamos de Rui Carreira. Mas não é dele que queremos falar. Queremos olhar para a TAG, Linhas Aéreas de Angola. Vamos ouvir extratos do que disse o Presidente da República. O nosso continente não tem muitas companhias como a nossa. São poucas. Nós próprios não temos dado a devida importância. Portanto, o que nós gostaríamos de pedir neste momento em que é impulsado é que, a partir de hoje, preste, sem prejuízo das outras áreas que também são da sua responsabilidade, mas que preste particular atenção à nossa companhia de bandeira, a TAG.
temos que ser mais ambiciosos para fazermos dela uma companhia mais competitiva, que sirva melhor os seus passageiros, os seus utentes. A Companhia Aérea de Bandeira de Angola foi fundada há 85 anos, ou seja, em 1938, a 8 de setembro daquele ano. Desde os primórdios da independência de Angola, é das empresas que mais tem merecido a atenção do Executivo, com financiamentos e também aquisição de aeronaves. Todavia, os desafios para esta instituição continuam a ser muitos, como disse mesmo o Presidente da República. O economista e docente universitário Daniel Tendo, que conversou conosco nesta edição da rubrica Dúvidas e Certezas, apontou fundamentalmente 3 desafios para a Companhia Aérea de Bandeira Nacional. Entre as várias dinâmicas e desafios que a TAG vai ter que enfrentar neste momento, a primeira é a modernização e renovação da sua própria frota. Daí terem anunciado um conjunto ou cerca de 19 novos meios que poderão chegar nos próximos tempos. Se a TAG quer se afirmar como uma grande companhia a nível do continente africano, precisa, sem sombra de dúvida, alargar o seu leque de rotas e destinos a nível internacional. Nesta semana, o Presidente da República anunciou que nos próximos tempos a TAG deverá receber novas aeronaves. São mais de 10. São também apontados para esta transportadora aérea de bandeira de Angola novos desafios. Estamos aqui a falar de novos destinos para voar, cada vez mais alto. Os Estados Unidos da América estão no leque das prioridades. A ideia é aumentar a frequência de voos para a América, Ásia e, acima de tudo, para o continente africano. Tal como disse esta semana o Presidente da República, que quer olhar para o bom momento nas relações entre Angola e os Estados Unidos da América para incrementar mais este serviço, visando também o aumento de investimentos americanos no nosso país. Agora, a nossa pergunta habitual: que dúvidas e certezas podemos hoje apontar, tendo em vista o tema que tem que ver com o desenvolvimento da TAG? Desafios e perspectivas para o futuro. Daniel Tendo responde à pergunta. Quais são as grandes dúvidas? O grande handicap, como disse inicialmente, tem que ver com a cultura organizacional e institucional da própria TAG. O grande receio é se a cultura atualmente institucionalizada na TAG vai dar resposta à atual dinâmica ou à dinâmica que se pretende impor para a TAG. Ou seja, temos uma dinâmica econômica exigente e se de facto o atual coletivo de funcionários e aquilo que é a cultura institucional está preparada para dar resposta a essas novas exigências que o mercado impõe. Olhando a dimensão do novo aeroporto e olhando as expectativas criadas em torno da própria infraestrutura, sem sombra de dúvida, é como se a TAG tivesse um mercado maior para poder explorar. Então pode sim ser uma certeza de sucesso que a TAG pode ter diante desta nova dinâmica econômica e política. Dentre os desafios aqui apontados para o crescimento da TAG, citamos 2. A melhoria na cultura organizacional e também a relação que deve ser tida entre os clientes e a Companhia Aérea de Bandeira de Angola, a TAG. Por aqui deverão passar nos próximos tempos 15 milhões de passageiros anualmente. E a TAG tem também uma palavra a dizer, já que nesta nova casa da aviação civil angolana, a TAG tem um espaço privilegiado. Agora, cabe à TAG melhorar a sua cultura organizacional e, desta forma, oferecer melhores serviços aos seus utentes. Até a próxima semana. Sempre com dúvidas e certezas. Por hoje estão contadas as notícias no Girassol Jornal. Já sabe que é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Nós regressaremos amanhã à mesma hora, 19h45. A todos, votos de boa noite. Angola, boa noite. Fique bem.
Até o próximo encontro.